Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Boa noite, catequizanos da Paróquia Divino Espírito Santo de Nuporanga. Quem vos fala é o seminarista Rafael, tenho 25 anos, e nessa noite quero partilhar um pouco com vocês, especificamente sobre o sacramento do Crisma. Vocês que estão se preparando para esse momento muito importante na vida e na caminhada de vocês, então quero nessa noite poder contribuir um pouquinho refletindo, colocando os fundamentos deste sacramento tão importante na igreja e permitindo que vocês possam se aprofundar um pouco mais. Nesse momento, nós vamos para um vídeo e depois voltamos para o início da nossa reflexão. O que é confirmação? Confirmação é o sacramento que completa o batismo. Na confirmação, somos fortalecidos pelo Espírito Santo. Espere, nós já não recebemos o Espírito Santo do batismo juntamente com a graça santificante? Isso mesmo. No batismo, somos santificados pela graça santificante. Nossa alma se torna uma morada para Deus, e é especialmente o Espírito Santo que toma a sua morada na alma. Através do Espírito Santo, somos elevados na vida da Santíssima Trindade e ele acompanha as nossas ações com o seu poder. Então, por que precisamos do Espírito Santo novamente na confirmação? Bem, é como nos Evangelhos, onde o Espírito Santo é dado aos apóstolos não uma, mas 2 vezes. A primeira vez depois da ressurreição de Jesus e depois novamente no dia de Pentecostes. Depois de sua ressurreição, Jesus sopra sobre seus discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é como um sopro de vida, santificando os discípulos e abrindo-lhes a compreensão sobre as Escrituras. O Espírito Santo os ensina e orienta, mas eles ainda guardam segredo. Eles oram e vivem na clandestinidade enquanto sua fé cresce. Em Pentecostes tudo isso muda. O Espírito Santo vem como um vento que ruge e como línguas de fogo. E os discípulos começam a anunciar a fé abertamente, com poder e coragem. Isso é semelhante ao que acontece no batismo e a confirmação. No batismo recebemos o Espírito Santo. Somos santificados por ele e começamos a compartilhar de uma nova vida. Na confirmação, o Espírito Santo nos fortalece para que tenhamos a coragem de levar este presente para o mundo. Quando recebemos a confirmação, somos chamados a proclamar a nossa fé com coragem e conquistar pessoas para Cristo, como os apóstolos. Confirmação, então, é um fortalecimento para ser um soldado do reino de Deus e não apenas um cidadão. Somos chamados a ser destemidos e firmes, mesmo em face da oposição. Pelo poder da confirmação, somos capazes de preservar, proclamar e defender a fé. O sacramento do Crisma, junto com o batismo e a Eucaristia, eles compõem o que nós chamamos na igreja de iniciação cristã. Então, a iniciação cristã ela é composta de 3 sacramentos: batismo, Eucaristia e Crisma. Ou também o Crisma é conhecido por confirmação. E por que esse nome confirmação? Confirmação porque este sacramento, pelo qual os confirmandos, os catequizanos, eles recebem o dom do Espírito Santo com o sinal e a unção do óleo sagrado, eles confirmam a graça que receberam no batismo. Então, o sacramento do Crisma ou da confirmação é a confirmação do batismo que já foi recebido. E vocês podem se perguntar, vocês que são catequizanos, que estão se preparando para este sacramento, qual o fundamento desse sacramento na igreja? Foi um sacramento que a igreja inventou? Num dado momento, os bispos se reuniram, o Papa decidiu e colocou esse sacramento na igreja? Qual é o fundamento? Se nós olharmos para o Antigo Testamento, lembrem que o Antigo Testamento
é aquele conjunto de livros, né? Antes da vinda de Jesus, né? O Antigo Testamento preparou a vinda de Cristo, né? Foi um caminho até que Jesus viesse. Então, naqueles livros do Antigo Testamento, havia a figura dos profetas. Quem eram os profetas? Os profetas foram homens que falaram em nome de Deus, que falaram aquilo que era a vontade de Deus para o povo. E lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que os profetas do Antigo Testamento, eles anunciavam que viria o Messias, que viria aquele que seria o Filho de Deus, aquele que governaria Israel. E esse Messias, ele deveria ser ungido pelo Espírito Santo. Aí já temos uma prefiguração, um fundamento do sacramento do Crisma. Aquela unção que os profetas prefiguravam, que o Messias, que foi Jesus Cristo, que ele deveria ser ungido e ungido pelo Espírito Santo, nós já encontramos na figura dos profetas. Depois que os apóstolos receberam o Espírito Santo, eles também, por um gesto, eles passaram a transmitir o Espírito Santo aos outros fiéis. Os apóstolos foram aqueles que conviveram com Jesus, que estiveram perto de Jesus. Muitos deles ouviram o que Jesus disse, viram o que Jesus fez. Esses apóstolos, quando eles receberam o Espírito Santo, eles também passaram a transmitir o Espírito Santo a outras pessoas. E como eles faziam isso? Havia um gesto, que era o gesto da imposição das mãos, pelo qual os apóstolos transmitiam o Espírito Santo. Isso lá no início da igreja, né? Pouco depois da morte e ressurreição de Cristo. Junto a esse gesto da imposição das mãos, veio o gesto da unção com o óleo santo, com o óleo sagrado, o chamado óleo do Crisma. Se vocês pensarem um pouco no significado do óleo, o óleo do Crisma, ele é um óleo perfumado, né? O próprio nome diz que é um perfume, né? Um óleo que tem um perfume para que aquele que recebe o óleo do Crisma, ele possa exalar o odor de Cristo, possa exalar o odor do Espírito Santo na sua própria vida, dando testemunho. Por isso que o cristão, ele recebe esse nome porque vem de Cristo, claro, mas a palavra Cristo significa ungido. O cristão também, a exemplo de Cristo, assim como ele foi ungido pelo Espírito Santo, o cristão também é aquele que é ungido pelo Espírito Santo no sacramento do Crisma. E nos primeiros séculos da igreja, né, quando a igreja estava nascendo, aqui a gente tem que lembrar um pouco da história, né, quando as pessoas começaram a se converter ao cristianismo, começaram a se interessar pela doutrina do Evangelho, pela mensagem do Evangelho, o sacramento do Crisma, ele acontecia junto com o sacramento do batismo. E quem fazia os dois sacramentos eram os bispos, né? Então imaginem que nos primeiros séculos da igreja, os bispos se reuniam naqueles primeiros templos e eles realizavam o sacramento do batismo e o sacramento do crisma, né? O sacramento da confirmação. Só que houve uma mudança ao longo do tempo. Como a Igreja Católica continuou a crescer, como o número de fiéis começou a aumentar, e só lembrando que os primeiros cristãos, boa parte deles eram adultos, né? As crianças, né? A tradição de batizar crianças, ela foi acontecendo um pouco depois. Então, os bispos, eles realizavam o batismo e o crisma. Só que quando a igreja começou a se expandir, quando o número de fiéis da Igreja Católica começou a crescer, já não havia mais a possibilidade dos bispos estarem presentes em todos os lugares. Então, o que eles fizeram? Eles separaram os dois sacramentos. Antes eles faziam o batismo e a crisma, eles separaram os dois sacramentos, e aí o sacramento do batismo começou a ser administrado, começou a ser realizado mais pelos padres, e o sacramento do crisma ficou mais reservado aos bispos, né? Tanto que esse geralmente é o modelo que nós vemos hoje, né? Os padres nas paróquias realizam o batismo de crianças e os bispos realizam o sacramento do crisma nas paróquias. E quando nós falamos do óleo do crisma, né, ele tem um significado, um simbolismo muito bonito e muito importante. De modo geral, o óleo,
O óleo, por si, ele pode significar muitas coisas. Ele pode significar abundância, ele pode significar cura, pode significar purificação, pode significar agilidade, quando nós pensamos em alguns atletas que usam óleo para um melhor desempenho. E o óleo do crisma é um óleo consagrado. Esse é um detalhe interessante. O óleo do crisma não é simplesmente um óleo abençoado, é um óleo consagrado. Quando uma pessoa é assinalada, né, na fronte, quando ela é marcada com o óleo do crisma, significa que ela é propriedade do Espírito Santo, significa que ela é propriedade de Cristo. O óleo do crisma imprime um selo, imprime um caráter, o que nós chamamos de caráter indelével, ou seja, aquela pessoa que recebe o óleo do crisma, que recebe o dom do Espírito Santo, ela é crismada uma vez e será crismada por todo sempre. Então o óleo do crisma, ele marca, ele coloca esse selo de Cristo e do Espírito Santo na pessoa para que ela possa assumir a sua missão. E também o significado que eu já falei, o óleo do crisma tem um perfume, né, um óleo muito agradável, um óleo muito cheiroso, para que aquele que é crismado possa exalar o odor de Cristo, para que ele possa ser testemunho de Cristo no mundo, para que ele possa anunciar o Evangelho de Cristo. No próprio rito do crisma, né, o sacramento da confirmação, nós vemos a continuidade com o batismo, porque o rito do crisma, quando ele é celebrado na missa, ele começa com a renovação das promessas batismais, né? Então isso mostra que há uma continuidade com a graça batismal, com o sacramento do batismo. E valendo lembrar que no sacramento do batismo, quando realizado em crianças, já se tem uma assinalação na fronte da criança com o óleo do crisma. Isso mostra também depois no sacramento da confirmação que há uma continuidade entre o sacramento do batismo e o sacramento da confirmação. Então, no sacramento do crisma, o que é importante, o que é essencial, o que realiza o sacramento do crisma é o gesto da imposição das mãos. Há uma oração que o bispo faz, que ele impõe as mãos sobre os crismandos, né? Ele estende as mãos sobre os crismandos, e depois o gesto da unção na fronte com o óleo do crisma, e o bispo diz: recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Esse óleo do crisma, falei do significado, da importância, esse óleo do crisma, ele é consagrado, e consagrado numa missa que nós chamamos Missa do Crisma. Essa missa acontece na Quinta-feira Santa. É uma missa que acontece na quinta-feira de manhã, na Semana Santa. O bispo se reúne com todos os padres da diocese, com as pessoas, né, com os fiéis que querem participar, e o bispo, nessa missa, ele consagra o óleo do crisma, e depois cada paróquia recebe esse óleo, e aí pode ser usado conforme a necessidade dos ritos, né? Aquele que é crismado recebe a graça do Espírito Santo, assim como os apóstolos receberam o Espírito Santo de Cristo. Hoje, aquele que é crismado no hoje da igreja recebe também o dom do Espírito Santo pelas mãos do bispo, pela unção do óleo. E o crisma é um sacramento tão importante que ele exige, que ele pede uma preparação adequada para quem vai receber o crisma. Então, para isso, vocês estão se preparando, né, com as catequeses, sendo acompanhados pelos catequistas. Vocês vão se preparar com a confissão, vocês vão se confessar antes de receber o sacramento do crisma, e terão também a escolha de um padrinho ou de uma madrinha que será testemunha e será aquela pessoa que irá te ajudar a cumprir a responsabilidade que você assumirá no crisma. Tamanha importância desse sacramento. Queridos catequizanos, então quero encerrar aqui a minha reflexão com vocês sobre o sacramento do crisma. Espero poder ter ajudado, ter contribuído um pouco nesse processo de preparação que vocês estão fazendo. Espero ter feito vocês entenderem um pouquinho mais, compreenderem um pouquinho mais o simbolismo, a importância, os sinais, um pouquinho do rito, tudo aquilo que futuramente vocês vivenciarão recebendo. E lembrem-se,
o gesto da imposição das mãos, o gesto do óleo que vocês receberão na fronte, significa que vocês estão recebendo a graça e o dom do Espírito Santo, confirmando o batismo que vocês receberam e permitindo que vocês possam ser testemunhas de Cristo no mundo. Então, se preparem bem o coração de vocês, estejam de coração aberto para que vocês possam receber o dom do Espírito Santo. Que Deus possa abençoá-los sempre e que, uma vez que vocês receberem o Espírito Santo, que vocês possam ser testemunhas de Cristo no mundo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.